Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 17. Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Tessalônica, capítulo 5 e versículo 17. A igreja em Tessalônica atravessava algumas dificuldades, porque havia os falsos apóstolos que tinham se inserido na igreja, dizendo que Paulo estava pregando, que o que Paulo pregava era mentira, que não havia ressurreição, e foi muito complicado. E Paulo teve que mandar carta, orientando, corrigindo a igreja. Por sinal que eles criaram o credo. Nós temos aí o católico reza o credo, não reza o credo católico? É porque o credo, obrigado, ele foi iniciado, o credo apostólico, com o intuito de identificar os verdadeiros apóstolos. Então, quando a pessoa chegava, naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada dessas coisas, e o camarada chegava na igreja, numa cidade, e dizia que tinha vindo de Jerusalém, e os irmãos recebiam, e ali ele começava a ensinar bobagem, mentiras, as heresias que eles queriam implantar dentro da igreja. Então eles criaram o credo apostólico. Então quando uma pessoa chegava numa cidade e dizia que tinha vindo da igreja em Jerusalém, que esteve com os apóstolos, e que era apóstolo também, aí eles diziam, então, qual é a senha? A senha era o credo, então ele tem que recitar o credo todo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus, seu Filho, vindo da Virgem Maria, aquela coisa toda, né? Se o cara titubeasse, ele já sabia que era falso apóstolo. Eles já não recebiam na igreja. Os presbíteros já despachavam ele ali mesmo. Então foi uma maneira de corrigir uma situação perigosa que estava vendo. Por isso que criou-se o credo. A igreja católica se transformou numa reza, né? As pessoas rezam o credo, mas o credo, a finalidade do credo não era essa, de rezar. A finalidade do credo era um código para identificar os falsos apóstolos. Então Paulo ele fez a igreja, né? Paulo teve esses embates. E vamos ter ao longo dos anos, até hoje nós temos esses embates, né? Porque o falso está aí. Tem um falso e tem um verdadeiro. Então as pessoas às vezes têm mais tendência a dar ouvido ao falso, porque o falso tem toda uma aparência, né? Todo enfeite, toda uma decoração, é aquele bolo cheio de marshmallow, aquela coisinha toda. Quando você vai comer o bolo, é uma porcaria, né? Aquela coisa seca, sem gosto. E aí, às vezes, você vê um bolo que não tem nada disso, os que a minha esposa faz, por exemplo, não tem nada disso, às vezes, e é um bolo gostoso, você come, chega, fica babando, né? Querendo mais. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. E eu quero falar hoje sobre a oração que move os céus. Ah, pastor, toda oração não move o céu? Não. É uma oração que você faz que não tem efeito nenhum. Você está só blá, 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 blá. Mas hoje eu quero falar sobre a oração que move os céus. Amém? Vamos fechar os olhos, falar com Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por esta manhã. Queremos pedir que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor esteja me usando como instrumento em tuas mãos e falando a tua palavra, Senhor, com sabedoria, com graça e com unção. Que o Senhor traga uma palavra de revelação, de sabedoria, que venha edificar e alimentar o rebanho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem ia pregar hoje era minha filha, a pastora Elinha, ali, né? Mas ela disse que não dormiu à noite, foi lá dormir na casa da mãe dela. Se tivesse dormido lá em casa, tinha dormido, né?
E aí foi dormir na mãe dela, e os vizinhos perturbaram a noite toda com festa. Mas tudo bem, Deus tem seus caminhos. Deus até já me deu uma palavra para ela e para o Alex, depois eu vou conversar com ele. Na hora que eu estava preparando essa palavra, dois nomes na história da igreja, na história das missões, que eu sou apaixonado mesmo. Um é George Miller de Bristol. Um homem que sustentou mais de 10.000 crianças sem pedir uma oferta para ninguém. Pode entrar, fica à vontade, sente, fica à vontade, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, que Deus abençoe. George Miller sustentou 10.000 crianças sem pedir nenhuma oferta. Ele só fazia dobrar o joelho e falar com Deus, e Deus respondia as orações dele. Ele escreveu um livro chamado 50.000 Orações Respondidas. E depois Hudson Taylor seguiu para missões. Depois de Jesus, eu sou fã de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi chamado para missões, para ser missionário na China. E quando ele estava lá, passando uma dificuldade, ele foi no correio, o dinheiro era enviado pelo correio, né, pelo vale postal, né, um negócio que tinha lá antigamente, eu nem me lembro mais. E quando ele viu o nome, a carta de George Miller, ele falou para a mulher dele assim: Maria, senhor Miller é um homem que quando ora, o céu para ouvir. Até hoje, quando eu cito essa frase, eu me emociono, porque você falar de um homem de uma forma dessa, que os céus para ouvir esse homem, né? Esse homem era muito especial para Deus. Assim como George Miller sustentou e fundou vários orfanatos na Inglaterra e alimentou crianças sem pedir uma oferta para ninguém, e Deus mandava um suprimento para ele, Hudson Taylor seguiu o mesmo caminho. Ele foi para a China, e quando ele estava na China, um dia ele estava pregando o Evangelho, e os nativos disseram para ele: olha, esses botões, o que significa esses botões do seu paletó, né? Ele ficou pensando, aí ele entendeu que os chineses, tudo eles tinham um significado, as roupas, a cultura deles, tudo tinha um significado. E aqueles botões não tinham nada a ver. Aí ele foi, rapou o cabelo aqui, fez uma trança, botou uma roupa de chinês e saiu como chinês. Por causa disso, a missão expulsou ele, que ele era sustentado pela missão, a missão batista, e expulsou ele, cortou o sustento dele. Mas Deus continuou, Deus é fiel. Deus é fiel. E quando nós temos um chamado, primeiramente, quem nos chamou se responsabiliza por nós. Ele cuida de nós. E ali, Hudson Taylor fez o trabalho na China, e depois o trabalho começou a crescer muito, que ele era médico, né? Ele começou a missão médica para o interior da China, e um dia ele pediu para Deus: quero 120 jovens, que o Senhor mandasse 120 jovens. E numa viagem que ele foi para a Inglaterra, pregando nas igrejas, falando sobre o trabalho na China, e depois, quando ele foi voltar para a China, 120 candidatos se prontificaram em ir com ele. E foram, esses jovens começaram a se interessar pela China, começaram a perguntar, e eles foram para a China. Quem sustentou esses jovens? Quem sustentou essa missão? Deus. E eu sempre tenho isso comigo. O trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, tem o suprimento de Deus. É uma frase que Hudson Taylor citou. Isso eu aprendi em 1982, quando eu li o Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Até hoje fala comigo. Então esses homens, o que tinha de especial nesses homens que Deus respondia à oração deles? Que eles conseguiam mover os céus.
e clamar a Deus e o Senhor trazer para eles aquilo que eles estavam pedindo. Eu quero mostrar para vocês alguns princípios nessa manhã. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos de Jesus falaram para ele: Mestre, nos ensina a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus, começam a frequentar a igreja, mas elas não sabem como orar, porque muitas vezes elas também não são ensinadas como orar. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de algumas pessoas que eu estou discipulando. Pastor, como é que ora? Eu queria saber orar. E ali você vai mostrar. Você não precisa procurar palavras bonitas. Você não precisa usar um vocabulário chique, um português clássico, palavras bonitas de A a Z. Não. Orar é abrir o coração. É um diálogo. A palavra oração. Oração é diálogo, é conversa. Eu estou conversando com alguém. E numa conversa tem uma fala de quem eu falo e eu paro para escutar alguém falando. Certo? Eu escuto, eu falo, mas também eu paro para escutar. Oração não é só Senhor abençoa, me dá isso, daqui, amém. Então, já orei, já. Não, oração não é isso. Oração é orar, falar com Deus e dar umas pausas para escutar o que Deus tem para falar conosco. Ah, pastor, mas eu não sei como é que Deus vai falar comigo. Vou te ensinar, vou te dizer. A palavra de Deus diz que quando nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filho de Deus, nós temos livre acesso. O diabo, às vezes, coloca muita culpa na gente e não deixa a gente orar, não deixa a gente falar com Deus. E às vezes a gente pensa que Deus não vai ouvir. Ah, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o quê, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus, eu não vou conseguir orar. Eu não sei orar igual o pastor, eu não sei orar igual a pastora Cláudia, eu não sei orar igual a pastora Nilva. Derrama o teu coração, fala o que você está sentindo. Eu tenho uma coisa comigo, eu quando estou orando, porque eu aprendi logo cedo, no início da minha fé, que o único momento que o homem não pode mentir é na hora da oração. Você vai mentir para Deus? Você é doido? Então eu chego para Deus assim na oração e digo: Senhor, eu estou morrendo de raiva, mas me ajuda, eu vim falar contigo assim mesmo. Arranca essa raiva do meu coração. Tem que ser sincero, irmãos. Olha, Senhor, eu estou com tanta raiva da Cláudia, se eu pudesse arrancar o pescoço dela. Hoje é a Cláudia pegar a Cláudia para o bode expiatório, aquela viagem sexta-feira. Mas coloca no meu coração um sentimento contrário a esse. Eu vou chegar para Deus e vou falar. Ou senão eu vou chegar para Deus e eu estou triste. Eu já cheguei para Deus e disse: eu estou decepcionado contigo. Eu sei que o senhor não tem culpa, a culpa é minha, mas eu estou decepcionado contigo. O que é que eu faço? E o que é que eu faço agora? E de repente o Espírito Santo começa a encher meu coração, Deus começa a falar, começa a ministrar. Então orar é isso, é um diálogo, é uma conversa. É falar o que está no seu coração, o que você está sentindo. Certo? Esse é o primeiro ponto, aprender a orar. Né? Segundo, nós devemos orar em nome de Jesus. Por que nós temos que orar em nome de Jesus? Você sabe por quê? A palavra de Deus diz que não existe nenhum outro nome embaixo da terra a não ser que seja maior do que o nome de Jesus. Então esse é o nome que é acima de todos os nomes. É o nome de Jesus. E nós temos que orar em nome de Jesus. Por que eu tenho que orar em nome de Jesus? Porque eu estou falando com o Pai. Eu estou conversando com o Pai.
E a palavra de Deus fala, tudo que eu pedir em nome de Jesus, Ele vai me conceder. Então a oração é como que eu estivesse endossando ela com o nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu estou te pedindo isso em nome de Jesus. Na antiguidade, no Antigo Testamento, quando eles oravam, eles diziam que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha, eles citavam Abraão, Isaac e Jacó. Hoje nós não precisamos citar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Hoje nós só precisamos dizer em nome de Jesus. Amém? Então a oração tem que ser em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, João capítulo 14, versículo 13, tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Terceiro lugar, confie na intercessão do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, e o versículo 26, Romanos 8, e o versículo 26, diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu vou me entregar na oração e vou confiar na direção do Espírito Santo para que eu peça aquilo que Deus quer que eu peça. E em algumas situações, orar em línguas. Eu me lembro que teve uma vez que eu recebi tanta bênção, mas tanta bênção. Eu falei, Senhor, eu não pedi nada disso, e o Senhor foi tão bom comigo. E o Senhor me deu essas coisas. Ele falou, você que pensa que não pediu. Quando você estava orando em línguas, você estava pedindo para mim. Então, quem ainda não fala em línguas, ainda não é batizado com o Espírito Santo, não fala em línguas, começa a buscar. Diga, pastor, eu quero começar a falar em línguas. Eu vou fazer uma reunião só com você, para nós orarmos, e você ser batizado com o Espírito Santo, e começar a orar em línguas. A oração em línguas muda muita coisa na vida da gente. Muda muita coisa. Eu participei de um seminário do David Robinson lá em 1996, lá no Nippon japonês, na bairro da Liberdade. Foram vários pastores e ouvimos testemunhos extraordinários. Foi quando começou a surgir os dentes de ouro no Brasil. As igrejas começaram a orar e nascia dente de ouro, tinha gente que via ouro em pó na mão. Isso é verdade, né? Não é história da carochinha, não. Aconteceu essas coisas. E uma vez eu estava num congresso lá no Cerejinho, lá no Itaguatinga, e o apóstolo Romero falava que eu criticava muito, eu dizia, não sei para que isso, orar para nascer dente de ouro, não sei o que, isso aí é meninice, eu ficava meio... Eu quero saber a finalidade, né? Deus, quando quer fazer as coisas, a gente tem que procurar questionar Deus. A gente tem que se entregar nas mãos dele e deixar a coisa acontecer. Aí o Romero disse assim, quem vai orar hoje para nascer por dente de ouro hoje aqui no congresso é o pastor Gessé. Eu quase que fui no cara no chão. Aí eu peguei o microfone, comecei a orar, falei, Senhor, faça a tua vontade. Se é da tua vontade, nem deu no pessoal que o Senhor deu. Daqui a pouco chegou um monte de gente chorando, pulando, gritando, que tinha recebido dente de ouro. Então, assim, Deus, quando quer fazer, Ele faz. Deus é um Deus que faz coisas, mas então nós temos que nos entregar, orar mais em línguas, ter mais tempo na oração. Eu começo a ver, ultimamente eu tenho assistido muito vídeo sobre a história dos avivamentos, como surgiu aqueles homens que Deus usou, os generais de Deus e outros mais. Então tem visto, aqueles homens passavam 2, 3, 4 horas de oração, 5, 6 horas, 12 horas de oração. A vida deles era banhada, regada a oração. E milagres aconteciam porque tinha vida de oração. E eu me lembro que uma vez eu tirei férias e eu falei para o senhor, eu trabalhava ainda, eu pastoreava a igreja na Ocidental e trabalhava na Nacional Caribos, lá no CONIC. Eu tirei férias. E eu falei, Senhor, eu vou entregar minhas férias para o Senhor. Aí tinha um monte lá na frente da minha casa, tinha um monte. Eu ia de manhã para o monte e voltava no final da tarde. Todo dia, durante a minha série. Minha série tem essa, o meu lazer.
Foi a época que eu mais expulsei demônio. Foi a época que eu experimentei mais a ação de Deus, mais milagres. Foi nesse período, 94, 95, 96, por aí. Mas era demônio, né, Matheus? Nós lembra, na igreja mesmo. Começava o culto, pipocava um demônio aqui, era outro ali. E as curas também, muitas curas, muitos milagres. A igreja que eu pastoreava, não tinha um irmão que tivesse um carro. E nós fizemos uma vez uma campanha, até a dona Terezinha, na terça-feira pela manhã, nós começamos uma campanha, Cláudia ia, eu tinha meus velhinhos lá, que era a dona Terezinha, seu Adinaldo, dona Iracema, que eram os pais da Cláudia, irmã Dulina, eram os velhinhos meus que a gente orava junto, lá na igreja. E aí começamos uma reunião de oração, e um dia nós estávamos nessa reunião de oração e Deus me deu uma visão. Eu vi assim, aqueles anjos, vinha como que com os paraquedas, os anjos vinham como se fossem com os paraquedas na mão, e soltava na frente das pessoas os pacotes assim, ó. E aqueles pacotes vinha celular, vinha carro, vinha casa, dentro daqueles pacotes. Quando foi daqui a pouco, os irmãos começaram a dar testemunho. Foi na época que surgiu ainda que o celular, a primeira remessa de celular, que era aquele celular tijolão, eu entrei na primeira remessa, ganhei o meu, comprei, né? Que era, comprava a linha da Tele Brasília. Aí os irmãos começaram, daqui a pouco começou os irmãos a trazer chave de carro para a gente orar. Lembra, Cláudia? Eram os irmãos trazendo chave de carro para a gente orar. Eram os irmãos trazendo celular para a gente orar, para consagrar a Deus. Deus começou a abençoar, chave de casa, pessoas que tinham conseguido comprar sua casa, jovens que estavam solteiros, encalhados igual o Matinai, casaram também. Brincadeira. Aí os jovens começaram a casar, foi Matinai, foi Carlos, foi aquela turma casando, Deus abençoou. Né? Então, assim, Deus faz quando a gente se predispõe a orar. Um dia minha neta ligou lá do Portugal, Samira, e falou: vô, Deus falou comigo sobre você. Eu falei: foi, filha, foi. Deus falou que está com saudade de você. Ela ficou pensando que eu ia por Deus estava querendo me levar. E eu fiquei pensando: será que Jesus vai me levar? Tá bom, tá aqui, se eu quiser me levar. Eu estou pronto, né? O senhor acha que eu já terminei a tarefa? Aí um dia eu estava orando, aí Deus falou assim: não é que eu quero levar você. Eu estou com saudade daquele nível de fé e de oração que você tinha. Você lembra? Cheio a chorar no meu quarto. Bagacei todinho. Falei: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Né? Então Deus falou isso, mostrou para ela. Ela não era nem... Minhas meninas eram tudo pequenas, né? Quando eu tinha essa busca, essa fome, eu tenho ainda, até hoje eu tenho essa fome e não vou querer perder nunca, em nome de Jesus. Mas é essa intensidade, intensificar a oração. Amém? Outro aspecto é ser específico. Tem gente que ora que nem ele mesmo sabe o que é que ele quer. Eu quero um carro. Que carro que você quer? Aí eu quero uma casa. Quantos quartos? Que tipo de casa você quer? Aí eu quero um marido. Que tipo de marido você quer? Engraçado que eu estou lá no meu consultório, aí chega as mulheres solteiras, querendo casar, tudo. Aí eu digo: vou te ensinar um princípio. Eu pego o livro do Young Cho, Quarta Dimensão, digo: lê esse livro aqui. Lê esse livro aqui que vai te ajudar. Especificar. Porque você casa com o cara, o Ricardinho, ele é tão bonitinho, tão lindo, tão cheirosinho, mas não vale nada. E Deus conhece o coração. Então você tem que pedir para Deus especificar o tipo de marido que você quer, né? Coloca 10 coisas ali, 10 características que você quer no marido. E começa a orar todo dia por aquilo ali. O carro que você quer, a cor, o ano, o modelo, tudo isso você vai especificar. Não é porque Deus não sabe entregar, Deus vai errar na entrega, não é nada disso. É porque você vai perseverar na oração, porque a gente começa a orar por uma coisa hoje, amanhã a gente está orando por outra. Hoje eu peço um carro, amanhã já estou pedindo uma carroça. O carro não veio mesmo, eu pedi uma carroça.
Não vem a carroça, eu vou pedir a bicicleta. Não. Né? É outro aspecto da oração. É esse. É, ser específico, e o outro é ser perseverante. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz no capítulo 4, versículo 6, lançando toda ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu quero um carro, estou ansioso porque eu estou sem carro, eu tenho que andar a pé. E agora? Lança no Senhor. Eu estou sem casa, eu preciso de uma casa, eu estou cansado de pagar aluguel. Lança tua ansiedade no Senhor. Mas não é chegar lá fazer uma oraçãozinha rebite, né? E deixar, não. Continua, persevera na oração. A palavra de Deus diz para a gente perseverar. Não é fazer uma oração e pronto. Deus não vai me responder mesmo. Vai fazer que nem a irmã que orou, o pastor pregou dizendo que se tiver fé, lança esse pede para o seu monte, ele será lançado no mar. E ela, no Rio de Janeiro, queria ir para a igreja dela era do outro morro, ela tinha que descer o morro, subir, para poder chegar na igreja. Aí ela chegou, o pastor falou que se eu orar, o senhor vai mandar esse monte lançar no mar, eu vou lançar. Em nome de Jesus, monte seja lançado no mar, em nome de Jesus. Depois ela olhou pela janela e falou, eu sabia que não ia sair daí mesmo. Como é que você está orando? Você está orando com certeza? Ou você está orando supondo que vai acontecer? A palavra de Deus diz que fé é o quê? Fé é a certeza das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Eu tenho fé, eu espero, eu creio. Esse dia nós tivemos um probleminha com nossa casa que está para construir lá. E aí a gente ficou todo mundo abalado, eu fiquei, o Guilherme ficou, Sara, Gabriel, Lorena, todo mundo quieto, tá? Aí minha esposa chegou para mim assim, falou, meu Deus, fiquei com a pena dela. Aí passou uns 2 dias. Eu falei, amor, Deus falou com você mesmo, tem certeza? Tem. Então nós vamos andar na sua palavra, naquilo que Deus falou com você. Vamos esperar. Deus vai fazer. Pronto. Ela é a mulher de oração. Minha mulher é a mulher de oração, a mulher de Deus. 4 horas da manhã, ela está lá, Deus, tarará. É a barulheira, meu Deus, em casa, 4 horas da manhã, mas é o jeito dela, ela ora assim mesmo. Abre o bocão dela e começa a falar com Deus. E Deus ouve a oração dela. Deus ouve a oração dela. Falei, meu amor, fica tranquila, tá? É só um período, é só um pré. Às vezes Deus vai entregar melhor do que o que você está esperando, né? E Deus tem essa maneira, Deus tem essas coisas de fazer conosco para nos dar convicção daquilo que nós queremos. Se nós vamos desistir no meio do caminho, não é? Então, ser perseverante. Outro aspecto da oração é orar com sinceridade e singeleza de coração. Eu vou orar com humildade, vou ser humilde, né? Mateus, capítulo 6, Jesus fala sobre a oração. Ele ensina os seus discípulos a orar, certo? Quando orar, dizer assim, Pai nosso que estás no céu, né? Não é que eu vou repetir a oração do Pai Nosso. Ali é um esboço, dando um caminho que nós devemos seguir para a oração. Saber que nós temos um Pai que está nos céus. No Antigo Testamento, Deus não era chamado de Pai. Você não vai encontrar em nenhum versículo da Bíblia, no Antigo Testamento, Deus sendo chamado de Pai. A primeira vez que Deus foi chamado de Pai foi no Novo Testamento. E quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, os fariseus ficaram espantados. Esse homem está blasfemando, chamando Deus de Pai. Porque eles nunca tinham visto isso. E Jesus ensinou a gente a chamar Deus de Pai. Eu me lembro quando eu estava fazendo um seminário, primeira vez, eu fiz na Assembleia de Deus, comecei a estudar lá, e eu tinha um professor que era psicólogo. Eu era bem novinho, eu tinha 21, 22 anos, só que logo quando eu cheguei a Brasília, fiz algumas aulas lá no CEPEB, e um dia meu professor olhou para mim e falou assim, Jessé, quem é Deus para você? Eu falei, Deus é meu Senhor. Não, Jessé,
Responda que eu estou fazendo a pergunta, você sabe o que eu estou perguntando. Quem é Deus para você? Ah, Deus é meu tudo. Jessé, quem é Deus para você? Aí eu comecei a chorar e falei, Deus é meu pai. Até ali eu não via Deus como meu pai. Eu não tive pai, eu não tinha essa intimidade. Eu tive padrasto, tive minha mãe e tive padrasto. Padrasto é diferente de pai. Você não tem aquela liberdade de chegar, de pedir, eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje eu tenho ensinado isso para o Guilherme. Guilherme é meu enteado. Mas eu tenho ensinado para ele entender, não, você é meu filho, pode pedir o que precisar. Porque eu passei por isso. Eu tinha vergonha de pedir alguma coisa para o meu padrasto. Então eu não tinha referência de pai. E quando Deus falou, eu sou seu pai, naquele dia eu entendi que Deus é o meu pai. Foi uma cura que eu tive. De várias, né? Até hoje eu estou sendo curado. Olha, eu tenho tanto catombo, eu nasci com tanto catombo que até hoje eu estou sendo curado. Cada vez é uma cura que Jesus faz na minha vida, né? Então, assim, pai, você tem intimidade. Eu vi um menino num vídeo, o menino dançando com o pai, o menino era cego. E o menino pulava nos braços do pai. Por quê? Porque ele tinha confiança. E Deus quer isso de nós. Deus quer que você tenha confiança. Essa segurança. Ele é seu pai. Ele é meu pai. É importante isso. Jesus mesmo ensinou. Se o teu filho pedir pão, tu vai dar um ovo, uma serpente, uma pedra. E se pedir peixe, tu vai dar uma serpente? Ele mesmo falou. E ainda disse, se vocês que são maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Que maravilha! Se você, que não é froxicheire, eu não sou froxicheire mesmo, né? Sabe, procura, quer dar o melhor. Eu me lembro que uma vez eu tava com um tablet novinho, um tablet que eu tinha comprado da Apple, não sabia nem usar direito. Aí eu fiquei sabendo que o Jefferson estava fazendo faculdade. Aí eu falei, vou dar esse tablet pro meu filho. Ele vai precisar, ele vai saber usar. E para a faculdade vai ser muito bom para ele. Aí eu levei para ele, entreguei para ele. Aí eu falei, filho, estou te dando, não é porque é usado não é velho não, eu tô te dando, eu queria ele, mas estou te dando porque eu sei que você é útil para você. Ele falou, não, pai, você nunca deu coisa que não presta para mim. Você nunca deu coisa que não presta. Então o pai, ele vai procurar dar o melhor para o filho, dentro das suas condições, dentro das suas posses, certo? O pai vai procurar dar o melhor, mesmo com dificuldade. Depois nós vemos aqui, então orar com sinceridade de coração, ser sincero, abrir o coração. Pai nosso, meu pai, tu és meu pai. Deus é meu pai, que a tua vontade se realize na terra como ela é nos céus. Agora um ponto que nós temos que observar é que muitas vezes também existem algumas barreiras, alguns obstáculos que atrapalham a nossa oração. Não é que Deus não quer me abençoar, não. Eu que sou a pedra de tropeço, muitas vezes. Primeiro, às vezes nós não pedimos, Mateus capítulo 21, 22, vou só citar os versículos, não pedir, temos que pedir, abrir a boca. As pessoas dizem, tem gente que às vezes fica magoada com o outro porque o outro não entende o que ele quer e não faz o que ele quer. Ninguém sabe o que mudo quer. Não é verdade? Já viu essa frase? Quem sabe o que mudo quer? Você tem que falar, abrir a sua boca, falar, né? Agora Deus sabe o que. Antes que eles falem, eu já lhes responderei. Antes de você pedir, Deus já sabe o que você vai pedir. Amém? Então peça com fé, sabendo que Ele está te ouvindo. Não pedir com fé também é outro obstáculo. Pedir com motivos errados.
Eu vi o carro ali do Henrique, achei bonito. Vou querer um carro igual aí, para mostrar para o Henrique que eu também posso comprar um carro dele. Já pediu com motivo errado. Não vai receber. Aí eu vou pedir um carro para Deus, que é para mostrar para minha família que eu prosperei, que eu subi na vida. Não vai receber. Não vai. A não ser que você saia fazendo trambique por aí de tudo quanto é jeito. Mas pelos meios certos, não vai receber. Tem que andar em conformidade com a palavra de Deus. Motivos errados. Tiago fala isso, capítulo 4, versículo 3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os vossos deleites. Pedi em desacordo com a vontade de Deus. Aqui eu vou abrir um parênteses aqui. É da vontade de Deus curar as enfermidades? É da vontade de Deus, irmão. Essa enfermidade é de Deus. De Deus não. Deus não tem doença. Duas coisas que as pessoas, durante muitos anos, nós ouvimos as pessoas pregarem aí, e hoje a gente sabe que não é verdade. Duas coisas que Deus não tem. É miséria. Deus não tem miséria. E Deus não tem doença. Ah, mas ele botou a doença em mim porque é um castigo. Outra coisa, Deus não castiga. Deus não castiga. Você passa por certas coisas, as consequências das suas ações. Não tem como fugir. Nós podemos fugir da plantação. Nós podemos escolher a plantação. A colheita não tem como. Então, muitas vezes, nós estamos doentes porque estamos colhendo, não cuidou da saúde, não fez exercício. Está aqui minha mãe com a dor na perna, que ela reclama todo dia dessa dor nessa perna. O médico falou para ela estava novinha ainda. Estava com 60 e poucos anos, o médico disse, Dona Elizabeth, eu vou operar a senhora, não foi, mãe? Não vou operar não, estou com medo. Aí o médico disse, então tá bom, vou passar a fisioterapia para a senhora. Fez 2 sessões e não quis ir mais. Hoje está aí com a perna, está com 86 anos, como é que vai operar agora? É difícil. Fazer fisioterapia agora é difícil. Né? Então, assim, Deus que botou essa doença? Não. Deus quer que ela esteja com essa dor na perna? Também não. Então, vamos clamar, pedir perdão para ele, né? Ó, Senhor, as coisas que eram para ter sido feitas não foram feitas, eu não fiz, mas eu me arrependo, e me socorra. Que ele vai ter misericórdia e botar a mão, né? Em nome de Jesus. Eu peço para Deus uma velhice boa, não quero uma velhice ruim, não. Velhice ruim pode me levar antes. Então, pedir em desacordo com a vontade de Deus, você pede que não é da vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. E se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, é certo que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Doença não é de Deus, irmão, é do diabo mesmo. E ele tem que sair, tem que tirar a porcaria da mão dele de cima de mim, em nome de Jesus. Eu tenho que mandar o diabo correr. Sai, Satanás, daqui, aqui não é seu lugar. Você está alojado aí, né? Você está alojado, mas você vai sair em nome de Jesus. Porque Deus nos dá saúde, Deus tem saúde para mim, Deus tem saúde para você. Miséria não é de Deus, nunca foi de Deus. Miséria é do diabo. Os homens de Deus do passado, do Antigo Testamento, todos foram prósperos. Jó era o homem mais rico da terra na época dele. Deus permitiu que Satanás tocasse naquilo ali. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que Deus fez o quê com Jó depois? Restituiu em dobro. Em dobro. Tudo que o diabo tomou dele. Eu quero dizer para você nessa manhã. Tudo que o diabo tomou de você, Deus vai restituir em dobro. Deus vai restituir em dobro tudo aquilo que Satanás tomou de você. Seja saúde, seja finança,
seja relacionamento, seja o que for. Deus é o Deus de milagres e Ele está agindo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outro aspecto que muitas vezes é um obstáculo à oração é pecado não confessado. A gente precisa confessar pecado. Mas Deus não sabe que eu pequei? Sabe. Antigamente eu ficava pensando, Deus, para que eu tenho que confessar pecado se o Senhor conhece que eu pequei? Eu vou estar fazendo papel de besta. Aí um dia Deus me ensinou. Por que eu tenho que confessar pecado? Quando eu confesso o pecado, eu estou concordando com Deus que aquilo que Ele chama de pecado eu também chamo. Eu estou alinhado com Deus. É isso aí? Então tá bom, Senhor. Eu pequei mesmo. Me perdoe em nome de Jesus. Eu recebo o teu perdão, porque o Senhor me perdoou lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. O Senhor perdoou meus pecados do passado. O Senhor perdoou meus pecados do presente. E o Senhor vai perdoar os do futuro. Está garantido lá na cruz. Você não tem que ficar debaixo de culpa, de pecado. Tem gente que não rompe, que não prospera, que não vai para frente, porque vive debaixo de culpa. E Satanás é craque em botar culpa na vida da gente. Se liberte da culpa. Em nome de Jesus eu rejeito. O que você passou, você errou, tudo bem. Use isso como experiência, até para aconselhar outros. Você agora amadureceu. Você não é mais aquela pessoa. Eu vi uma frase uma vez que eu achei interessante, até no Facebook. Eu não ando muito pelo Facebook. Raramente eu vou no Facebook. Mas eu vi uma frase uma vez que dizia assim: se perguntarem pelo seu passado, responda: eu não sei, não estou mais lá. Não sei, não estou mais lá. Se perguntarem pelo teu passado, não sei. Você não sabe mais, você não está mais no passado. Quem vive de passado é professor de história em museu. E brincando direitinho, o professor de história nem vive tão bem. Não ganha bem. Quem ganha bem são os historiadores, os museus, os arqueólogos, né? Mas professor não ganha. E por último aqui, amados, então confessa teu pecado, admite que você errou, né? Eu quero até confessar para a igreja aqui um pecado meu, que eu cometi ontem, fresquinho, vou confessar, fresquinho que fede, né? Então, ontem teve a festa, o rapaz marcou de 2 horas, 3 horas estaria aqui para montar as coisas, depois ele falou para a Sara que era 3h30, e eu fui ficando. Eu fui ficando indignado com aquilo, e ele me ligou. Eu ligava e ele, então, estou a caminho. Mas que não. E foi chegar o quê? Que horas? Quase umas 5, né? Hã? Pois é. Aí a filha dele já veio com a cara desse tamanho também, né? Aí tudo bem. Mas eu não sabia o que tinha acontecido com ela para ela estar com a cara daquele. Ela tinha mais de 1000 razões para estar com a cara daquele tamanho. Aí chegou, vai fazer coisa do algodão doce, a máquina quebrou. Aí a pipoca não trouxe. E o menino que estava lá montando coisa do pula-pula é uma disposição. Mas aquilo, depois eu entendi, foi Deus que permitiu, para mostrar como é que eu estou ainda, que eu estou precisando ir mais para a cruz. Deus quis mostrar para mim que eu tenho que ir mais para a cruz. Eu estou ainda muito vivo ainda. Eu não morri totalmente. E aí, quando foi daqui a pouco, aí eu fiquei indignado. Aí falei com a mãe, você veio aqui cheio de má vontade, não devia nem ter vindo. Aí a Neide foi fazer uma pipoca ali também, junto com ela. Na hora ela não quis que a Neide ficasse. A Neide não quis ficar por causa que não ia deixar a peça dela com ela, porque se ela quebrou a máquina dela, ia quebrar o dela também. Deus pega a gente. Essa é a diferença de ser filho de Deus. Uhum.
Então você está que nem eu, está precisando ir mais para a cruz. Estamos quase lá. Aí a minha filha chegou perto de mim, pai, calma, pai. O tio Jori também. Calma, pastor. É. Aí minha esposa chegou na minha frente, aquele jeitinho dela, e me desmancha toda, né? A mulher é terrível. A mulher é sagaz, meu Deus. Aí chegou, eu ganhei, acabei rindo. Então minha filha falou, pai, a moça não queria vir, ela veio quase que obrigada. E ela está grávida. Aham. Já pediu perdão para Deus, né? Glória a Deus. Irmãos, essa é a diferença de ser filho de Deus. O filho do mundo faz essas coisas e acha que está normal. Eu fiz certo. Eu devia ter dado a mãozada na cara daquele cara. O filho do mundo fala assim. Mas nós temos a natureza de Cristo. E quem tem a natureza de Cristo age diferente. Quando erra, reconhece que erra. Então eu fui lá pedir perdão para a moça. Falei, me perdoe, em nome de Jesus. Eu errei com você. Aí ela começou a contar a história toda. Eu digo, não, mas me perdoe mesmo, em nome de Jesus. Aí a gente, né? Então, pecado atrapalha. Ansiedade também é outro problema. A ansiedade é outro obstáculo. E por último, discórdia na família. Discórdia no lar. Se o casal não estiver bem um com o outro, as orações são interrompidas. 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 7. Entenda bem, não é Deus castigando, não é Deus me punindo. O castigo que era para nós, olhe para mim, o castigo que estava reservado para mim e para você, já foi pago lá na cruz. Jesus já sofreu tudo que tinha de sofrer. Por mim, por você, por minha causa e por sua causa. Nós colhemos os frutos das nossas ações. Amém? E que nós possamos aprender a andar na presença de Deus, a viver como filhos do Rei e ter intimidade para entrar na presença dEle e saber que a nossa oração vai ser respondida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você tiver alguma enfermidade, tem alguém com alguma enfermidade aqui, vem aqui na frente. Se tiver alguém enfermo, pode vir. Isso.